Olá, você está ligado no Urufina em Campo. Operação Helicoverpa aqui não. A Urufina Grossiense é a sua aliada para combater esta lagarta. No portal oham.com.br você encontra informações sobre o controle da praga, que nas últimas safras trouxe muitos prejuízos às lavouras brasileiras. Para evitar maiores danos, os especialistas alertam: é preciso aprender a monitorar a Helicoverpa armígera. Áreas em abundância para agropecuária. País de clima tropical com terras férteis. Ideal para a agricultura. Segundo a Organização das Nações Unidas, o Brasil precisa aumentar em 40% a produção agrícola até 2050 para atender à demanda mundial por alimentos. Para conquistar este resultado é preciso superar os desafios. Plantas daninhas e pragas ameaçam a produtividade da lavoura. Uma erva daninha, por exemplo, ela estando no solo, ela compete com as plantas, com a soja, com o milho por micronutrientes, por água e até mesmo, dependendo da altura dessa planta, ela está competindo por energia solar. As pragas, elas podem tanto comer as folhas, né? Aí você comendo essa folha, você acaba reduzindo a sua área foliar. Reduzindo essa área, a planta vai ter prejuízos, ela não vai conseguir completar seu metabolismo e, consequentemente, ela vai reduzir a sua produtividade. Tá? Já tem outras pragas que já não afetam as folhas, mas elas vão diretamente no fruto. A mais nova inimiga é a Helicoverpa armígera. A praga foi identificada há alguns anos, mas causou prejuízos no estado da Bahia de mais de 2 bilhões de reais, somente na safra 2012 e 2013. No caso da Helicoverpa armígera, né, pelo que a gente está sentindo das conversas, das palestras e de todos os encontros que têm sido feitos, é que ela já estava aí há 5, pelo menos no mínimo 3 anos, né? De 3 a 5 anos ela estava presente já aí no Brasil e agora só que ela foi realmente detectada. A alimentação farta com restos da colheita da safra passada, a falta de vazio sanitário e a pouca aplicação de inseticidas nas lavouras de inverno contribuíram para a proliferação da lagarta no país. O governo federal já decretou emergência fitossanitária em vários estados. A soja é a maior preocupação, mas outras culturas já sofrem com esta ameaça. Hoje nós podemos dizer que ela está em inúmeras culturas, né? Então hoje ela está presente na soja, algodão, tomate, citros, né? Nós temos aí vários relatos em relação a essas culturas, né? E outras pequenas culturas que a gente acha, sorgo, milheto, né? Plantas daninhas. Então nós temos encontrado, em algumas ocasiões causando muito dano, com altas populações, e em outras ocasiões presente. Como identificar? Como controlar? O que fazer com a Helicoverpa armígera? Na opinião de especialistas, a principal estratégia deve ser o monitoramento da lagarta. Antes de querer aplicar qualquer coisa, é que ele tem que monitorar. Essa praga ela é controlada com muito mais facilidade quando ele entra com essas táticas de controle nas fases iniciais da lagarta. Mas fases iniciais não significa primeiros indícios da praga, porque hoje a gente vê muito produtor aplicando por medo. Então nós chegamos na área e a gente percebe que ele não tem ideia da população presente, mas ele tem ideia porque ele viu uma lagarta. E não é assim. Porque numa cultura como a soja, a conta pode não fechar, o custo ser muito alto, e aí o que é que nós vamos fazer? Né? Não é só a Helicoverpa armígera que atinge as lavouras de soja na atual safra. Especialistas alertam que a lagarta falsa medideira também atinge com maior agressividade as lavouras. Sobre esse assunto eu vou conversar com Ana Paula Silva, engenheira agrônoma da Urufina Grossiense. Ana Paula, como identificar essa lagarta? Gustavo, a Chrysodeides includes, que é a falsa medideira, sempre foi considerada uma praga secundária da cultura da soja. Porém, nas últimas safras, a gente tem notado um aumento da população dessa praga nas lavouras. Ela é bem fácil de se identificar no campo. É uma lagarta de coloração verde claro, que tem listras brancas ao longo do seu dorso e 3 pares de falsas pernas na região abdominal. Essas falsas pernas, ao se deslocar, a lagarta se deslocar, ela tem um intenso movimento do corpo, dando um movimento de médio palmo, por isso que é uma característica dessa lagarta, né? E quais são os prejuízos provocados pela lagarta? Essa lagarta é uma lagarta desfolhadora, né? Ela se alimenta das folhas. E uma característica importante do ataque dessa praga é o seu hábito alimentar. Ela se alimenta apenas do tecido foliar, deixando as nervuras da planta.
Então, esse é um sinal característico do ataque dessa praga. A folha fica como se estivesse toda rendilhada. Isso traz muitos prejuízos. Isso traz porque vai diminuir a área foliar, consequentemente a fotossíntese, no momento em que a planta está precisando de energia para encher os grãos. Assim, então, a gente vai ter uma diminuição dos grãos na produção final. E como controlar essa praga? É possível? Como qualquer praga, o monitoramento é muito importante, porque eu vou evitar a aplicação de produtos no momento errado. E outro também, a gente precisa se atentar à tecnologia de aplicação, porque essa praga, ela se localiza no bacheiro da planta, então ela fica protegida. No que eu aplico o produto, às vezes eu não consigo atingir o meu alvo. E a Ouro Fino, ela tem o produto Brilhante BR, né, que é o nosso metomil, o princípio ativo dele, que é um excelente inseticida, porque ele atua tanto na fase de ovo, adulto e na lagarta em si, além de ser seletivo aos inimigos naturais. E assim, com certeza, essa lagarta aí não vai comer o lucro do produtor, não. Com certeza, Gustavo. Muito obrigado pela presença. Eu conversei com Ana Paula Silva, engenheira agrônoma da Ouro Fino. Agora a gente vai para um rápido intervalo e veja a seguir no programa. Aprenda como identificar e tratar a mastite. Meu nome é Priscila Santos, eu sou telefonista na Ouro Fino. Eu gosto de trabalhar na Ouro Fino, que é uma empresa excelente, é um ambiente muito agradável. A empresa nos oferece vários benefícios, nos dá oportunidade de crescimento muito grande. Um dos benefícios é o seguro de vida. É muito importante para mim, tanto quanto para os meus familiares, né? É um excelente benefício para nós. Por isso, a Ouro Fino é a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil. A agricultura foi destaque no primeiro bloco do programa. Agora vamos falar sobre bovinocultura. A diarreia é uma das maiores preocupações de quem cria bezerros. Ela desidrata o animal e pode até matá-lo. Para evitar o contágio da doença no rebanho, é recomendado separar o bezerro doente, limpar o local e tratá-lo rápido quando surgirem os primeiros sintomas. Vamos ver. Em uma fazenda leiteira, alguns problemas não podem passar despercebidos. Este é o caso da diarreia em bezerros, que provoca inúmeros prejuízos ao produtor. Os animais ficam desidratados, perdem peso e, dependendo do grau de infecção, morrem. A doença é considerada a maior causa de mortalidade em bezerros e atinge mais de 80% do gado leiteiro no país. Em ambientes com superlotação bovina, muito barro, coxo de água sujo e animais expostos ao frio e à chuva, a contaminação pelos agentes infecciosos se torna mais fácil. O impacto econômico numa propriedade de leite é muito grande. Vai atrapalhar o crescimento e desenvolvimento desse animal. Então esse animal, tudo que ele comer, que você está fornecendo para ele, que é praticamente dinheiro do produtor, esse animal vai estar defecando ele. Ele vai defecar de 5 a 10 vezes ao dia, vai perder muito eletrolítico, muito líquido. Então ele vai morrer por desidratação, entrando até numa doença metabólica junto. Então fica muito difícil retornar esse bezerro, ele vai ficar sempre para trás no lote. Uma das principais causas de mortalidade de bezerros é por meio da colibacilose, bactéria que afeta os pequenos nas primeiras semanas de vida. Para a prevenção, é importante deixar o ambiente sempre limpo, retirando as fezes com um jato de água e desinfectando o local com CB30TA. A gente desinfeta as borrachas, tira as borrachas para lavar, lava os latão, aí a gente usa o CB30 para poder desinfetar. Deu os mamar para as bezerras, o que a gente faz? A gente começa a lavagem no chão. A gente começa a lavar, depois desinfeta o chão também e volta as bezerras para mamar. Com a identificação do bezerro doente, é hora de começar o tratamento. Mas antes, o médico veterinário usa uma fita para pesar o animal e assim estabelecer a dose certa do produto. Neste protocolo, foi escolhido o antibiótico corta-curso, com administração de 1 ml para cada 10 kg de peso corporal. Além dele, foi usado o probiótico Biobac. Com o Biobac, a gente está mandando essas bactérias benéficas para a reconstituição da flora intestinal do bezerro. Depois, o animal recebeu doses do fortificante Fortemil, junto com a vitamina B12. Com o aumento da diarreia, a frequência que o animal defeca, isso vai desidratando o animal.
Então o que a gente realizou? A gente fez a aplicação, né, intravenosa do Fortimil para dar um fortalecimento nas vitaminas, nos sais, e a B12 para estimular um pouco o apetite dele. O bovino pode apresentar melhora de 3 a 7 dias depois. Enquanto isso, ele deve permanecer separado dos demais. Esse animal ficou enfermo, separado dos animais que estão sadios, tratar ele separadamente, para não passar para o restante do lote. A mastite é outra dor de cabeça dos produtores de leite. Tem muita gente que até perde vacas por causa da inflamação. Por isso, fique atento ao manejo sanitário da doença no quadro em prática de hoje. Olá, amigos da Ouro Fino em Campo. Hoje eu vim falar da mastite, uma dor de cabeça tão constante para o produtor de leite. Eu vou mostrar para vocês como fazer a higiene e o manejo adequado dentro do fosso. Antes do início da ordenha, é importante que as instalações sejam limpas e desinfetadas. E amigo produtor, não pode esquecer, o seu equipamento tem que estar muito bem limpo, muito bem higienizado, para não estar passando uma bactéria de uma vaca para outra, porque temos a mamite contagiosa. Para iniciar o manejo, o responsável pela ordenha, o ordenhador, ele tem que dividir os lotes de acordo com saúde e sua categoria. E o ordenhador deve estar com as roupas adequadas como eu estou aqui, com avental limpo, botas limpas, luvas. Por quê? Para evitar a transmissão de doenças. Antes de iniciar a ordenha, o ordenhador tem que fazer o procedimento do teste da caneca de fundo escuro. Para quê? Para visualizar se a vaca está com mastite clínica ou não. Esse leite está bom, essa vaca pode ser ordenhada. Já essa vaca já está apresentando grumos. Isso significa que essa vaca está com uma mastite clínica, aquela mastite que a gente vê, que é visual. Então a gente vai ter que separar ela do lote, tratar ela e descartar esse leite. O tratamento deve ser feito com ciprolac. E lembrando, seguir as recomendações de bula. Após a ordenha, devemos lavar e desinfetar todo o ambiente. Isso deve ser realizado durante todas as ordenhas do dia. Vale lembrar que a limpeza não deve só ficar dentro da ordenha, mas em todo o ambiente que o animal fica. Olha só a importância depois da ordenha. A vaca permanece em pé, porque o teto continua em aberto, e aí pode encaminhar infecção para dentro do animal. Se você, produtor, seguir todas as nossas orientações, com certeza a mastite não vai ser um problema para você. Obrigado e até a próxima! Atenção, criadores de raças zebuínas. Foram abertas as inscrições de animais para participação na Expo Zebu, exposição que neste ano completa 80 anos de história. O cadastro pode ser feito até 11 de abril no site que aparece na tela. O julgamento acontece a partir de 3 de maio, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. E vamos rever os produtos Ouro Fino que foram destaques no programa de hoje. Para o tratamento da mastite, ciprolac, produto com fórmula exclusiva e o mais baixo descarte de leite do mercado, 48 horas. Para o controle da diarreia, antibiótico corta-curso. Biobac para repor a microbiota intestinal. E soro fortificante Fortemil. Não esqueça, é importante sempre consultar um técnico e seguir as doses e recomendações de bula. E a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia no Ouro Fino em Campo, o programa da Ouro Fino Agronegócio, a melhor empresa farmacêutica para trabalhar no Brasil, segundo o Guia Você SA, entre as 20 melhores em todos os setores no Guia Época. E não esqueça, o Ouro Fino em Campo agora tem novos horários de segunda a sexta-feira, às 7 da manhã, 12h45 e 5h45 da tarde. Tchau!